Estamos começando então o projeto Lembranças do Ponta, um projeto que foi criado agora durante esse período da pandemia, que fez a gente relembrar várias das nossas histórias. Estamos completando 27 anos agora em novembro de 2021 e para isso a gente abriu o nosso baú de lembranças, convidou pessoas queridas para falar um pouco sobre as várias áreas de atuação do grupo, o trabalho artístico, a escola livre, a área da produção, mas principalmente as pessoas que estão muito conectadas com a nossa afetividade. Espero que vocês gostem do que a gente preparou para vocês, porque essas apresentações, essas entrevistas, elas fazem muita diferença para cada um de nós. Mas eu estava pensando, a gente fez um café da manhã aqui e eu fui falar assim, das boas-vindas e eu me emocionei. E eu estou um pouco emocionado. Porque, sei lá, não sabia se a gente ia estar aqui agora. E esse é um dos projetos, a gente foi para a rua, que a nossa missão é ir para a rua e para o público. E a outra coisa que a gente está fazendo, dessa história toda pós-pandemia, é aprendendo a lidar com essa coisa que é o mundo digital, esses encontros online. E aí me dei conta que você é uma das primeiras pessoas que encontrou a gente. Eu não te conhecia pessoalmente, mas eu já te conhecia de ouvir falar de você, de comentar sobre a sua performance nos espetáculos do grupo, o artista generoso que você já era um artista formado e um grupo começando, e você não teve nenhum preconceito, você aceitou, você acolheu e você abraçou. E agora, coincidentemente, eu acho que é o destino, porque as coisas vão acontecendo assim meio que no improviso agora, a gente está aqui começando esse projeto com você, que é o Lembranças do Ponta. Então eu consegui respirar de novo e realmente eu estou emocionado por esse momento, mas muito agradecido. Muito agradecido porque a gente está podendo aqui estar as pessoas do grupo, contratando terceiros e com uma pessoa tão importante na história, Porque eu só estou em Uberlândia, Luiz, porque pessoas como você, em determinado momento, interagiram com o Grupo Pontapé. Queria que você se apresentasse muito rapidamente e qual é a memória mais longínqua que você tem com o Grupo Pontapé. Mas antes eu queria dizer que hoje de manhã também, assim, pensando nessa gravação, eu também fiquei muito emocionado e também, assim, uma lágrima escorreu, assim, eu estava pensando dessa nossa relação, de como o Grupo Pontapé abraçou e sempre trabalhou com os artistas da cidade. E aí, ontem eu estava brincando com a Kátia e falei assim, porque eu tinha me formado em São Paulo, eu tinha uma formação técnica, mas foi em 2000 que eu deixei Uberlândia e fui fazer graduação em artes cênicas na UFMG. E lá eu ficava estudando muito e às vezes eu esquecia de trabalhar. E quando a coisa apertava muito, eu ligava para a Kátia Lou e falava, Kátia, preciso trabalhar. E ela sempre atendeu aos meus chamados. Então, assim, e eu fiquei pensando, não só eu, acho que vários artistas, essa profissão tão difícil, tão dura e que a gente faz com muito carinho, muito amor, mas que a gente precisa também, sobreviver, pagar as contas, e como o Grupo Pontapé deu trabalho para muita gente. Então, grande parte dos artistas da cidade, não só atores, mas principalmente atores e atrizes da cidade, trabalharam com Ponta e conseguiram, graças ao Ponta, sobreviver com essa arte. Respondendo a sua pergunta, da minha lembrança mais longínqua com o Grupo Pontapé, eu tenho a honra, a alegria de ter trabalhado no primeiro trabalho de teatro aplicado do Grupo Pontapé, que foi para a Arcom. Eu lembro que fui convidado, eu e o ator Ivan Stilman, e a gente fez essa apresentação para a Arcom. Depois fizemos uma outra para Monza, e um personagem na Monza que eu curti muito. Eu lembro assim, eu fui meio menino apaixonado pela avó, sabe? Pela avó materna.
Então, eu tinha tenho um personagem feminino que ele sempre volta, é uma senhora de idade. Às vezes ela é italiana, às vezes ela é caipira, e para Monza ela era uma secretária muito antipática, meio louca, meio criadeira de caso, e ela fazia tudo que não devia fazer. E ela brincava muito e era muito cômica. Desculpa te cortar, né? Mas eu comentei que eu não te conhecia pessoalmente, de ouvir falar, mas eu já tinha visto a sua imagem. Eu tinha visto a sua imagem num vídeo, que foi o vídeo que o Grupo Pontapé levou para São Paulo, que foi lá que eu conheci o Grupo Pontapé, com os trabalhos que o grupo já tinha desenvolvido em pouco tempo de Uberlândia, né? E tinha lá nesse vídeo uma cena sua, você fazendo essa personagem, essa senhora, como uma telefonista, conversando no telefone e dando umas respostas, e a plateia assim morrendo de dar risada, aquelas gargalhadas sonoras, né, da plateia. Então era esse personagem aí, agora que você falou eu lembrei aqui. Sobre esse trabalho, o que eu queria, pensando hoje eu sou professor de teatro numa universidade e pesquiso o Bufão e trabalho com meus estudantes do Bufão. Aí eu fico pensando que o tempo todo que eu trabalhei com Pontapé, o meu trabalho foi todo de Bufão, porque eram os personagens muito sarcásticos, os personagens que às vezes não agiam bem, eles tinham atitudes muito negativas e eles expunham um pouco o ser humano, né, nas suas questões assim mais questionáveis. E as pessoas riam muito disso e estavam rindo de si mesmas, fazendo algumas coisas que elas se identificavam. E tinha uma coisa na minha relação com a Kátia Low, porque a Kátia Low geralmente era dramaturga, né? Ela escrevia os textos, mas aí ainda escreve, né? Aí quando nos ensaios eu falo assim, Kátia, eu acho que eu vou improvisar nessa hora, porque eu estou achando, ela falou, fica à vontade. Então, assim, a Kátia identificava em mim o que eu tinha de melhor como ator, que era essa coisa mesmo de jogar com o público, né? De improvisar, porque às vezes acontecem coisas, né, no instante da apresentação que o texto não dá conta de lidar com elas, ou não pensou, elas são inusitadas, e é um jogo mesmo, né, verdadeiro que se estabelece ali. E aí eu jogava muito, improvisava muito. Então eu fiquei pensando, falei, gente, esse trabalho meu com ponta foi muito de Bufão. Acho que a gente nunca conseguiu trabalhar com quem a gente não estabelecesse uma relação de afeto. Tem a questão profissional, se não tem um lado profissional, um lado profissional muito, a pessoa não é uma profissional muito séria, competente, não rola, tem que ter, mas o afeto precisa estar junto também, né? Porque existe muito profissional competente, existe muita gente boa artisticamente falando, e a questão do afeto para a gente passa pela aceitação, pela coisa de a gente se aceitar do jeito que a gente porque o ambiente do teatro tem que ser esse ambiente de aceitação e de reconhecimento, né? Da gente dar mais foco nas qualidades, nas competências, nas habilidades que as pessoas têm. E eu fico muito grato porque com você a gente conseguiu estabelecer essa relação desde sempre, foi uma coisa natural, não precisamos trabalhar, isso aconteceu naturalmente desde o primeiro momento em que a gente se conheceu enquanto indivíduos, né, todos nós. Então foi essa relação de afeto, de reconhecimento e de torcida, tanto tempo que a gente não se encontra, quando a gente se encontra de novo, parece que foi ontem, e continuamos aqui, né, essa intimidade a gente não perdeu, que eu acho isso que é mais legal, a gente não perdeu a intimidade. Eu te agradeço muito, cara, por tudo aí, foi um prazer mesmo te reencontrar, espero que a gente se encontre ainda antes de você voltar presencialmente, né? Eu acho que não é por acaso que a gente encontra as pessoas, não é por acaso que a gente trabalha com as pessoas, e não é por acaso que o projeto, né, de cada um de nós se encontra. Então, assim, acho que a gente faz parte de uma mesma família, né, de artistas e espíritos que se encontram para produzir alguma coisa e, sei lá, eu tô falando já, viajando assim, mas não é por acaso. Então, a sensação que eu tenho mesmo com o Pontapé é essa coisa de família, de amigos para
parece que são assim de outras épocas. Se a gente acreditar que essas outras épocas existem, né, ou existiram, e que a gente também vai continuar se encontrando e trabalhando juntos, né? Aí, eternidade afora. Muito obrigado. Bom, então aqui dando continuidade ao projeto Lembranças do Ponta, eu só posso dizer da felicidade no meu coração de estar aqui no espaço, né, que representa pra gente o background da cena, né, o que está por trás da cena, e dizer que a gente tem esse mestre que nos acompanha há muitos e muitos anos, aí, mais de 15 anos, que esse multiartista Flávio Arcioli, né, essa expressão artística da cidade de Uberlândia, mas não só aqui na cidade, né, e a gente tem essa honra de ter você com tudo isso que a gente está vendo aqui agora na tela, tem o dedo do Flávio aqui dentro do Grupo Pontapé. Então, professor, gratidão por aceitar estar com a gente aqui nessa conversa. E eu queria que você contasse para nós, assim, qual que é a lembrança mais longínqua que você tem do Grupo Pontapé. E depois contar pra gente como foi o seu encontro com o Grupo Pontapé. Bom, a gente vem navegando aqui nesse barco, nessa grande nau, aqui tentando fazer arte nessa cidade, e já conhecia o grupo de apresentações e tive a honra de ser chamado para fazer adereços aqui. E entrei mexendo com bonecos, eu tinha paixão por boneco. Me chegou lá uma caixa com 8 ou 10 bonecos para fazer, que foram comprados fora, e cheio de cupim, cheio de coisas. Eu conheci, meu Deus. Então, praticamente foi refazer esses bonecos, e assim, e uma coisa interessante, que essa coisa que o boneco dá pra gente, é que ele vai ditando o que ele quer, né? Qualquer coisa, não pode simplesmente botar uma sobrancelha nele, um cabelo, não. Ele dita. Agora, como explicar isso, eu não posso explicar, é só fazendo. Então, esses bonecos fizeram um grande sucesso, e a gente... No Balaio Cordel. Balaio Cordel, que os meninos apresentaram durante muito tempo. E depois do Balaio Cordel, eu fui convidado para fazer O Santo e a Porca. Um texto fantástico, com atores maravilhosos, o Antônio Carlos Brunet, o Fernando Prado, Teta, Duque, todo o grupo daqui. Era um espetáculo divertidíssimo, a gente ria bastante e era muito divertido fazer, sabe? Eu pude fazer não só o santo como a porca, e todos os figurinos também. E era um grande prazer participar desse espetáculo, era uma diversão. E depois disso, eu fiquei aqui trabalhando no grupo durante muito tempo, com manutenção de cenário, de figurinos, de uma série de... tio Flávio quebrou isso assim, tio Flávio aqui. É um prazer fazer isso. E um depoimento que eu gosto de deixar aqui. Ninguém nunca me impôs, Flávio, tem que ser assim. Não. Entregava na minha mão e assim, acreditava no trabalho. Isso para um artista é uma coisa extremamente gratificante. Para quem faz, acreditar no seu trabalho, sabe? Eu apresentar os croquis, os desenhos, é isso. Tá certo? Tá. Tipo, vamos adaptar aqui? Vamos. Mas assim, isso eu tinha sempre tive, assim, a total liberdade para fazer essas coisas. E é isso que veio o prazer de estar aqui e de estar nessa casa durante muito tempo. Depois disso, fizemos Estranhas Galinhas, que é uma experiência maravilhosa de ter não só feito aqui, recebi um desenho de um cenário complicadíssimo, extremamente complicado, aquele que o cenógrafo entrega e fala, quero pronto, sabe? Se vire, sabe? Era uma coisa complicada, com teto suspenso e com uma série... Conseguimos fazer aqui. Agora, o maior desafio disso tudo foi ter que reproduzir esse cenário no Peru, que a gente foi a convite, e assim, um país completamente diferente, que você não sabia onde encontrar, assim,
se pau ou parafuso era o mesmo nome. Mesmo nome, a gente não dominava a língua espanhol e procurar balaio lá, porque tinha que apresentar o balaio também. Foi uma epopeia. Foi muito boa essa experiência, né? Nossa, foi de muito passar noites no hotel costurando, né? Costurando, passando fita nessas coisas, fazendo o boneco que entrava em cena e durante o dia saindo do hotel, andando mais de 30 quilômetros para chegar na oficina onde a gente estava fazendo os cenários. Era muito interessante, e uma coisa muito enriquecedora, assim, porque além de ter conhecido vários grupos de outros países ali, latinos que estavam participando com a gente, o desafio de fazer esse cenário em tão pouco tempo e poder apresentar no Teatro Municipal de Lima. Né? Teatro soberbo, maravilhoso, sabe? A hora que você vê, assim, gente, ali tem a minha mão, sabe? Tem a mão sua desde da peninha que está na roupa das galinhas, né? Como o milho jogado em cima dela, sabe? Isso é muito, para um artista, eu acho que assim, não tem preço. Eu acho que isso eu estou talvez repetindo, e assim, estar aqui nessa casa, essa aqui eu falo minha casa porque assim, você chega aqui, você toma um café, você vai chupar um jabuticaba ali no fundo, você anda, eu sei onde está qualquer pedaço, qualquer peça daqui, de perguntar, eu sei onde está, porque são anos e anos aqui. Professor, né? A gente também agradece, e eu queria pedir para você deixar uma palavra, assim, porque, né, nós estamos, o Grupo Pontapé, completando 27 anos aqui em Uberlândia. Então, assim, eu preciso dizer que quando eu comecei a fazer teatro, né, para mim, aqui em Uberlândia, já existia Flávio Ercioli, Uberlândia já tinha Flávio Ercioli já era, né, uma presença na cidade de Uberlândia. Eu me lembro que quando a gente falou assim, nossa, precisamos de alguém para trabalhar com boneca e tal, não sei o que, alguém falou assim, vamos chamar o Flávio Ercioli. A primeira reação que eu tive foi uma reação assim, mas o Flávio Ercioli, tipo assim, era alguém muito distante. E foi realmente uma gratíssima surpresa para todos nós do Grupo Pontapé, assim, essa generosidade, esse coração enorme que você tem, que você, né, nos ensina, né, nós artistas que chegamos numa seara que você já vinha capinando há muito tempo, né? Você já vinha abrindo no braço e no peito a estrada artística, a ser artista na cidade de Uberlândia, né? Então, assim, estamos completando 27 anos. O que você pode dizer para nós? Bom, eu comecei aqui, fazendo teatro aqui, embora eu já tinha feito teatro há muito tempo, desde os 8, 9 anos de idade, essa coisa de colégio. Em 68, passei por esses terríveis anos militares, com toda a repressão possível que foi, mas continuamos fizemos. E foi uma grata satisfação encontrar, depois de um tempo, vocês fazendo. Então, assim, é um prazer, eu parabenizo o grupo por estar fazendo 27 anos. Eu sei que não é fácil, essa caminhada não é fácil, mas vocês estão aí brilhando sempre. E o que couber a essas mãos ajudar, estarei sempre aqui. Siga em frente, porque para nós o aplauso sempre. A gente está aqui com um amigo, o Paulinho do Boi, um cara de 7 Lagoas, que eu sempre conto essa história, né? Reconhecimento. Um dia eu estava em 7 Lagoas, desesperado para resolver um desses pepinos que costuma acontecer em produção cultural. E eu fui na Secretaria de Cultura de 7 Lagoas, conversar lá com gestores. Essas conversas normalmente a gente sai frustrado, né? Mas era a alternativa que eu tinha, e realmente a coisa não ia andar ali pela secretaria, mas a pessoa que me atendeu falou assim, eu não posso te ajudar não, mas se você conversar com aquele moço que está passando ali assim, 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 por acaso o Paulo estava passando lá na prefeitura, eu não sei nem exatamente qual que era a demanda dele lá, mas ele estava passando no corredor, eu olhei assim, o cara de costa, né? Eu saí correndo no corredor, falei, eu bati no ombro dele, ele olhou para trás assim, eu me apresentei, né? E aí eu falei, porra, cara, eu tô com um problemão aqui, você nem me conhece e tal, mas se você puder me ajudar, enfim.
2 semanas depois a gente estava apresentando o Balaio Popular na praça, em frente ao casarão. Foi uma das apresentações mais legais e significativas do Balaio Popular, porque Sete Lagoas é um lugar que eu tenho um afeto muito grande pela cidade, né? E eu nunca mais tinha voltado. E voltar assim na cidade, apresentar naquele lugar que é um lugar simbólico, numa produção muito bem feita pelo Paulo, pela família dele, né? E então queria te dar boas-vindas aí, Paulo. Carroça Teatral, o Quintal, e fala aí um pouco assim de vocês, mas fala também assim dessas lembranças que a gente tem mais antigas, aquelas lá de priscas eras, né? Como é que foi assim? Quando foi a lembrança mais antiga que você tem com a gente por aí? É um prazer estar aqui conversando, fazendo esse bate-papo, e eu costumo falar, e às vezes até nas minhas palestras, que o Grupo Pontapé de Teatro de Uberlândia, ele é um divisor de águas na minha carreira, um todo, assim. Foi a partir do grupo, do ver fazer, né, do fazimento da cena, do Grupo Pontapé, que eu tomei a decisão de largar a carreira executiva para trabalhar com o teatro e me dedicar somente ao teatro. Eu vi que era possível a partir disso, né? Então foi isso. Encontrei com um cara, né, batendo nas minhas costas, pedindo ajuda. Eu trabalhava no grupo Popularizou de Teatro de Sete Lagoas e tinha um projeto que chamava Arte Brasil, então eu ficava trançando assim nas minhas horas vagas. Eu era gerente comercial de uma empresa aqui em Sete Lagoas e nas minhas horas vagas eu me dedicava à produção do Popularizou. E numa dessas eu passei em frente à Casa da Cultura e eu não estava nem com menção de entrar na Casa da Cultura. Me viram passando e vieram correndo atrás. E era o Rubem, pedindo para ajudar ele na produção de uma peça. E fiquei aguardando, né, o Grupo Pontapé chegar e já assim, disposto a arrumar um lugarzinho para eles, assim, para eles dormirem e tal, e pensando nisso tudo, né? Pô, o cara vai vir lá, o pessoal vai vir de Uberlândia, quantas pessoas são. Quando de repente o assunto tem uma carreta com um monte de coisa, um ônibus inteiro com cenário. Gente, que é isso, né? Que grupo é esse? E aquele monte de ator, era muita gente em cena, aquele preparo, aquele fazer profissional, aquela dedicação, os atores e tal. E o povo aqui de Sete Lagoas nunca tinha visto teatro assim, dessa maneira que foi feito, né? Com tamanho profissionalismo. Assim, a gente trouxe uma peça e outra, enfim, mas com a estrutura que veio, né? E foi muito, muito bonito, foi um momento assim de encontro, e eu chamo de pequenos milagres, assim. Eu não acredito muito na sorte. Eu acho que sorte é quando você está preparado e a oportunidade aparece. Passou o tempo e logo depois vem os 15 anos do Grupo Pontapé de Teatro, no Encontro do Cerrado, Encontro Nacional do Teatro do Cerrado, em Uberlândia. Encontro de Arte Cênica do Cerrado, me fizeram um convite e você pensa, né? Para mim, eu sou mineiro mesmo, assim, da gente. Para mim tudo é trem, né? Eu nunca tinha andado num trem que voa. E me fizeram um convite para eu ir conhecer toda a estrutura do Grupo Pontapé lá em Uberlândia. E eu saí de Uberlândia assim, maravilhado. Eu lembro assim, que eu levei um colchonetezinho enrolado na mala, porque eu falei assim, nossa, esse pessoal está me colocando, né? Deve estar maior dificuldade para pagar uma passagem de avião caríssimo na época, hein? Ainda hoje voltou a ser caro, né? Mas era uma coisa assim, meio impensada para quem é do interior de Minas Gerais. E cheguei para qualquer lugarzinho, se tiver uma garagem ali, eu durmo, né? E de repente eu cheguei, tinha um cara com uma plaquinha escrito Paulinho do Boi no aeroporto. Eu nunca tinha passado por isso, né? E tudo que eu vivi e vivo ainda com o Grupo Pontapé de Teatro em termos de parceria é sempre um aprendizado que vai me fazendo ser e me formando dentro desse esteio profissionalizado de fazer. Então, até então a gente tinha uma visão
do Teatro do Interior de Minas, do Teatro Amador, que é teatro, como a Kátia Lô também fala, é teatro, né, e está valendo. Então, o Grupo Pontapé traz essa prospecção de que é possível. Que bom que a gente tem essa relação em que a gente se alimenta, um alimenta o outro. Os encontros que a gente tem aí em Sete Lagoas sempre trazem essa coisa pra gente, isso aí que você falou, que é possível, porque você mostra isso pra gente, a gente mostra um pro outro. E, enfim, que a gente possa continuar aí, Paulo. Foi um grande prazer, queria te agradecer mesmo, participar desse projeto que pra gente é do coração, essas coisas. Tem coisas que a gente faz por obrigação, tem coisa que a gente faz por sentimento. Esse é um projeto que a gente está fazendo por sentimento, então está tudo aqui, todo o afeto aqui nisso. Eu agradeço muito, imensamente, do Pontapé de Teatro, e desde que vocês entraram na minha vida, eu tento ser um Grupo Pontapé de Teatro para todos que me circulam aqui, em todos os sentidos, assim, no aspecto filosófico, do fazer, no aspecto profissional, com que vocês, o respeito com que vocês tratam os patrocinadores de vocês. A gente ainda vai mudar tudo isso que está aí. Talvez nós não, mas os nossos vão. E se os nossos não mudar, os deles, né, os nossos netos, os filhos dos filhos, e a gente ainda vai estruturar os sonhos, sem perder o sonho. Vivian, prazer imenso receber você aqui no Lembranças do Ponta, né, nesse momento que a gente, comemorando aí 27 anos, rememora, né, vai no nosso baú de lembranças e pinça, né, entre vários, essa constelação de afetividades que o Grupo Pontapé, né, desenvolveu durante esse período, mas a gente pode pensar algumas muito importantes, e que bom que você está aqui. Quero começar te agradecendo por estar aqui. Pedir para você se apresentar, né, para o nosso público e dizer o que você está fazendo atualmente, para depois a gente contar um pouquinho da nossa história. Tá bom. Bom, eu sou a Vivian, eu hoje estou com 37 anos, eu profissionalmente, né, eu atuo como professora na Universidade Federal de Uberlândia, eu dou aula nas disciplinas de empreendedorismo, em vários cursos. E antes da gente começar o nosso bate-papo, eu queria dizer que eu que estou extremamente feliz, satisfeita por estar aqui. Esse lugar me traz muito boas lembranças, talvez uma das melhores épocas da minha vida. Então fiquei até emocionada quando eu entrei aqui hoje, porque realmente é um prazer muito grande contribuir para esse projeto. Então eu vou começar te pedindo para você contar assim, né, para as pessoas um pouco da sua lembrança mais longínqua que você tem do Grupo Pontapé. Assim, como que você encontrou o Grupo Pontapé? Como que a gente se trombou na vida? Ah, e essa é fácil. Eu nunca esqueço disso. Eu estava no primeiro colegial, estudava no Colégio Ângulo em Uberlândia, lá na Cipriano Delfávero. Era 7 horas da manhã, eu estava entrando na escola e estava a Kátia Bizinoto, se eu não me engano, o Marcelo, e eles estavam distribuindo folheto para um curso de teatro. E eu sempre quis, por algum motivo, na minha família não tem ninguém dessa área assim, de artística, né? Mas eu sempre gostei muito dessa área. E a hora que eu vi, eu falei, meu Deus, eu quero. É aquilo. E os meus pais, eles não sabiam ouvir outra coisa a não ser que eles precisavam de pagar esse curso pra mim. Eu falava, pai, por favor, né? E eu lembro que era no começo do ano, assim. De que ano foi? 1998. Eu tinha 14 anos. E, nossa, aquilo lá, eu só falava aquilo, né? E a partir daí, quais foram os desdobramentos, então, desse... Então, aí, com esse curso, né, e aí eu já gostei demais, depois eu fiquei um tempo, acho que no ano seguinte, a Irlei Machado me ligou me chamando para fazer a Cigarra e Formiga. Vocês iam produzir a Cigarra e a Formiga,
E eu falei, claro que eu quero, né? E aí depois disso a gente ficou muito tempo, né? Aí eu fiz a Cigarra e a Formiga, fiz a Galera Está Noutra, participei de vários eventos de CIPAT, né? Que a gente fazia muito as feiras, né? E aí eu tenho várias boas lembranças desses momentos. Conta pra gente, assim, se teve algum desdobramento na sua vida, porque aí depois você seguiu outros caminhos, né? Você foi até pra fora do país, estudou, fez uma série de outros processos, né? Na sua vida. Conta pra gente, assim, né, como que o teatro interferiu aí, se você acha que isso aconteceu e como, né, isso interferiu aí no seu caminhada? Eu acho que o teatro, ele me abriu várias portas, assim, né? Eu acho que o teatro, embora eu pareça que eu sou super comunicativa e tudo, né, mas eu sempre fui muito tímida, assim, pra falar, né? Até hoje, o meu primeiro dia de aula do semestre é sempre tenso. E aí eu fui aprendendo, né? Eu lembro muito bem que na primeira apresentação, no curso de teatro, né? Lá em 1998, que a gente fez a apresentação final lá na UFO. Eu lembro que antes de entrar, nossa, toda aquela parte, né? A gente respirando e concentrando. Toda essa parte de preparação, sabe? De consciência do próprio corpo. Sabe? As aulas de expressão corporal. Gente, tudo isso eu acho que fez com que eu chegasse na carreira que eu tenho hoje, que é professora e tudo, né? Vou caminhando aqui pra gente agradecer mais uma vez você por esse papo delicioso, por essas lembranças boas, né? Pra gente, assim, realmente... Eu posso dizer um orgulho, no melhor sentido dessa palavra, né? Saber que você chegou assim tão nova no Grupo Pontapé, com 14 anos, e a gente se absorveu, tanto você absorveu o trabalho, o aprendizado que você teve no curso, quanto a gente absorveu a potência, né, artística que você estava disponibilizando para o mundo naquele momento, né, e a gente pôde fazer coisas muito boas. Então, assim, a gente completa esses 27 anos agradecendo esse encontro. Tenho só que agradecer mesmo. Muito obrigada por reviver tudo isso, né? Contando essas histórias aqui. E é um prazer enorme. Sempre que tiver uma pontinha, pode me chamar.